Você não vai dar cobra? Ranteiras. Ontem na praça. Não. É voltar pra casa. Voltar no dia. Ontem, 25. Então, silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Eu sei que todos gostaríamos de estar deitados na cama. Eu quero Mas, infelizmente, outra coisa, pessoal. temos que cumprir a nossa obrigação. Quem está aqui, Carlos, seu lugar, dê seu lugar. O quê? O quê? Qual foi, pessoal? O quê? De hoje nós vamos falar sobre Sharon Gates. É uma estudiosa da vida moderna e ela vai analisar principalmente os passos de processo de gentrificação. Você sabe o que é gentrificação? Você sabe? Não faço menor. Gentrificação é um processo que acontece principalmente em grandes cidades, onde uma região passa a ser valorizada, porque alguma coisa ocorreu ali ou foi construída ali, e a partir dessa valorização dessa região, os pobres que nela habitam são empurrados para outras regiões. Não é? Quase construir a África. Você quase construiu a África? Construir no Minecraft. Ah, Minecraft. Construir lá a África. Então, os macacos lá, chimpanzés. Então, continuando, o processo de gentrificação é esse. Então, tem uma região, por exemplo, ela vai analisar uma região em Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York. Uma região que antigamente era uma região de fábricas. E aí essas fábricas faliram, quebraram. Por quê? Porque a indústria, principalmente da indústria têxtil, que era a indústria dessa região, ela começou a migrar para países onde a mão de obra era mais barata, principalmente na Ásia. Então aí, os espaços dessa fábrica ficaram abandonados. Ao ficar abandonados, esses espaços começaram a ser invadidos e habitados por quem? Mendigos, pessoas pobres. E aí o fato de atrair essas pessoas pobres, esses mendigos, e muitas vezes a população de rua, a região se tornou violenta e isso gerou um processo de desvalorização daqueles imóveis. Com a desvalorização, esses imóveis se tornaram mais baratos, tanto para comprar quanto para alugar. E esses aluguéis baratos atraíram artistas, porque o artista geralmente é um quebrado. Ele vive da sua arte, mas nem todos conseguem ganhar muito dinheiro com isso. São poucos e raros os caras de quem fica rico com a arte. A maior parte dos artistas vivem quebrado mesmo. E aí essas regiões começaram a atrair os artistas começaram a alugar essas fábricas e foram transformando isso a partir da sua arte, transformando e valorizando aquela região, transformando ela numa região legal, interessante, de muita criatividade, de vida intensa, ativa, de boemia. Então, inclusive são retratados em muitos filmes norte-americanos de artistas morando em fábricas. As fábricas são espaços amplos, abertos, que não tem cômodos, então numa casa de tem cômodos, com um pé de coisa alto, né? As janelas bem altas das fábricas eram os espaços dos artistas ali, né? Com esse espaço, isso ajudava a criatividade e a manifestação artística deles. E por eles começarem a habitar aquelas regiões, ganhou uma vida cultural bastante intensa. Isso acabou valorizando essas regiões. À medida que isso foi valorizando, foi atraindo pessoas para morar nessas regiões, principalmente pessoas de classe média e de classe alta. À medida que as pessoas começam a mudar para essa região, os imóveis dessa região passaram a ser valorizados. E os imóveis sendo valorizados, o aluguel fica mais caro. Carlos, para o seu lugar, tem
aluguéis começaram a subir. O artista, como ele era quebrado, ele que ajudou a cuidar daquela região, ele não conseguia mais pagar os aluguéis dos lugares que estavam. E aí os artistas começaram a vazar. Os pobres que estavam habitando naquela região, as fábricas outrora abandonadas, também não conseguiram continuar morando ali, porque o custo de vida aumentou significativamente, também vazaram. Isso é um processo de gentrificação. E quando uma região é valorizada demais, começa a atrair a classe média e alta, os pobres que habitam ali não conseguem mais viver, porque tudo fica caro. À medida que tudo fica caro, o pobre é forçado a buscar outras regiões, quando não é expulso mesmo. Né? Isso acontece também no nosso país. Algumas regiões já se reconstruir alguma coisa. E aí tem um pobre ali morando naquela região, naquele terreno, que era um terreno meio que abandonado. Existem, por exemplo, em Uberlândia mesmo, várias regiões, vários terrenos que estão ali esperando um processo de valorização. É a chamada especulação imobiliária. Você compra um terreno e fica esperando o terreno valorizar. E aí isso pode ficar anos. Tem gente que é dono de terrenos gigantescos em Uberlândia. Essas pessoas não fazem nada no terreno, o terreno não tem nenhuma função social. Elas ficam esperando aí o terreno valorizar. E o terreno geralmente é valorizado quando começa a chegar alguma coisa próxima a ele. E aí indivíduos às vezes invadem esses terrenos e ali constroem barracos. Tem vários casos disso em várias regiões, do Glória, né? Agora é o Fidel Castro. Professor, Oi? eu fui lá na indústria lá de cana. Serão, velho? O que você vai fazer lá? Pescar. Pescar? Pescar. Pescar cana. Tá muito nervoso esse dia. Então, Tá nervoso, vai pescar. Faz com ele também, Pescar, vai lá para a barra na árvore. algumas dessas regiões, às vezes, os indivíduos são expulsos. O próprio Glória, antes de ser regularizado, teve ações da polícia ali, né? Bastante violentas na tentativa de expulsar a galera de lá. Hoje acabou sendo regularizado, virou um bairro. Inclusive já recebeu iluminação pública, em breve deve receber asfaltamento. E à medida que isso vai se organizando, os bairros vão valorizando. E aí, dependendo da valorização que ocorrer, essa galera pode ser forçada a mudar, porque não vão conseguir mais, de acordo com o custo de vida. Então, isso é um processo de gentrificação. Ela vai falar sobre esses espaços, né? E vai mostrar também como um espaço criativo, principalmente desenvolvido por artistas lá em Manhattan, ele foi fundamental para a valorização daquela região, que era uma região praticamente abandonada depois que as fábricas faliram. Então tem o Chelsea Market, né? O mercado de Chelsea, que é um mercado alimentício em Nova York. Ele foi criado em 1990 numa fábrica abandonada. Isso é muito comum nos Estados Unidos. É muito comum também aqui no Brasil. Nós temos vários prédios abandonados, várias fábricas abandonadas. Só que no Brasil o processo é um pouco mais diferente, né? Alguns desses prédios abandonados, fábricas abandonadas, quando a galera tenta ali, né, de alguma forma fazer alguma coisa, essa galera é expulsa. E o direito de propriedade acaba sendo funcionando muito melhor até que nos Estados Unidos, que a galera costuma falar aí. Nós temos um caso recente em Uberlândia de um espaço que ficou muitos anos abandonado. E aí os skatistas, eles transformaram esse espaço numa pista de skate. E aí, depois de muito tempo usando aquele espaço como uma pista de skate, o dono da região, que eu não sei se era uma fábrica ou se era uma empresa, era muito justo o que era. Eu sei que era um lugar de, não sei se era de comércio e indústria, né? Mas ele pediu a reintegração de posse. E aí a polícia foi lá, expulsou e quebrou os frentes dos skatistas. Oi? Pois é.
O cara deixa o trem abandonado, não paga os impostos. É igual muitos terrenos. O terreno invadido do lado do Fidel Castro, o do Glória pertencia à Universidade Federal de Uberlândia. Então não era um terreno privado. Mas onde foi construído o Fidel Castro, ali onde a galera montou os barracos do Fidel Castro, em Uberlândia, lá era um espaço privado. Tinha no ano, foi invadido, né? Mas todo aquele terreno lá, ele não pagava imposto há muito tempo. Imposto predial, por metro quadrado, isso chamado IPTU, né? Imposto predial urbano. Então, quando você tem muito tempo, o valor dos impostos é praticamente maior que ele teria do que o preço do próprio imóvel. Mas só que essa galera geralmente é uma galera muito poderosa, tem muitos terrenos, muitas terras em Uberlândia. Então, algumas famílias são donas de extensões de terra gigantescas. E eles têm poder, grande facilidade de acesso ali à prefeitura. O próprio prefeito é de algumas famílias tradicionais, donas de muitas terras e terrenos em Uberlândia. E aí tem o esquema ali logo da prefeitura, e a prefeitura acaba não cobrando IPTU, não desapropriando esses terrenos e deixa a galera dos terrenos. Então, o Castro agora eles estão conseguindo regularizar também, aparentemente, né? Então isso aconteceu nos Estados Unidos com o Chelsea Market, né? Aqui no Brasil é um pouco mais difícil de acontecer, mas nós temos dentro das cidades o MTST, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o movimento urbano, que luta por teto, moradia para as pessoas de baixa renda, para os pobres e as pessoas que não têm uma moradia, porque inclusive é um direito constitucional. Está na nossa Constituição que todo brasileiro tem direito à moradia. O que significa isso? Significa dizer que todo brasileiro tem direito à moradia? Moradia, casas. Todo mundo tem direito a ter um lugar para morar. E se o Estado e o governo não garantem isso, há um problema, porque é um direito. Todo direito deve ser garantido pelo Estado. Tem gente que mora embaixo da ponte, na rua, né? Tem gente que assiste o Olha? Exatamente, agora vai começar a época do frio, começando no outono, depois vem o inverno, uma época fria aí. Quem mora na rua passa mal educados, por das vezes, dependendo do lugar da região, é morrendo de frio. Pessoal, alguém que perdeu prova semana passada estava de atestado? Não? Você estava de atestado? Vem aqui na minha sala para a gente ver quais provas. Você libera ele, Pedro? Libera. Quais provas ele perdeu? Porque está um negocinho aplicando uma prova e não aplica tudo. Então, Sharon Zucchini diz que a área está completamente diferente da antiga. Antigamente era muito perigosa, né? Essas áreas abandonadas, esses terrenos baldios, eram muitas vezes regiões perigosas, porque não tem iluminação, não tem gente morando. E aí, é uma região que, alvo muitas vezes de bandidos, região perigosa, uma zona, antigamente era uma zona de açougues, agora virou um supermercado, né? Foi valorizado. Muito daquilo que constitui o diferencial das vizinhanças de Nova York vive apenas nos prédios e não nas pessoas, né? Então, é uma crítica da Sharon Zucchini a esse espaço. Porque, na verdade, o que valoriza uma região não são os prédios, mas as pessoas, e o que as pessoas fazem nessa região, como os artistas, né? E ao mudarem para as regiões das antigas fábricas dos Estados Unidos, lá em Manhattan, valorizou aquela região. Então, é inexorável essa autenticidade da linguagem visual da mesmice. E o artista é alguém que tem esse poder de quebrar essa mesmice com a sua criatividade, gerando um ambiente vivo e transformador. Então, a Sharon Zucchini, ela vai buscar a essência da alma humana
vai perceber que a essência da alma humana é algo muito maior do que os prédios da vida urbana. Na verdade, a alma urbana, a alma das cidades, a essência das cidades são as pessoas que não habitam. Principalmente aquelas pessoas que usam a sua criatividade para transformar a cidade num lugar vivo, num lugar vibrante, num lugar cool. Sabe o que é cool em inglês? Legal, muito bem. E cool em francês, você sabe? Menina inteligente. Em francês, cool é pescoço. Nossa, Quê? que É porque os franceses, o pescoço deles chega igual. Ah, sério? Nossa, tio, meu amor. Pedro do céu. Então ela vai falar sobre a cidade nua. Cidade nua e crua, a cidade como ela é. Principalmente a cidade moderna. É uma cidade que vive esses processos de valorização e desvalorização de regiões de acordo com as dinâmicas urbanas. Quando chega uma fábrica, uma indústria, um shopping, alguma coisa, uma região é valorizada. Quando esse shopping, essas fábricas falem, essa região é desvalorizada. Por quê? Porque justamente aquilo que criava, dava vibração para essas regiões se perde. E à medida que é desvalorizado, atrai artistas, atrai um novo tipo de vida que depois volta a ser valorizado novamente. É um processo cíclico das cidades, das regiões urbanas. E isso mostra, de forma nua e crua, como que o sistema capitalista também ele vai transformando tudo em mercadoria, em produto. A própria cidade e os espaços urbanos são transformados em mercadorias e produtos que são vendidos, negociados de acordo com os interesses dos capitalistas. Né? Então, compreenderam aí a vida urbana e os passos da gentrificação segundo a Charles Dickens? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos orar? Por hoje é isso aí. Meu Deus do céu, peidar pra saúde, cara. Peidar logo. Nossa,